Aqui a pergunta que vem do Maria Coringa, a cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Fui casada há 11 anos com um homem que se dizia católico. Descobri que desde que nos casamos, ele é de outra religião. Hoje me separei e ele virou pai de santo. Existe a possibilidade da nulidade do meu casamento? Existe. Não tenha dúvida que existe. Se você foi enganada no seu casamento, se ele disse a você que ele era católico e mentiu para você, este é um dos fatores que realmente o tribunal da igreja pode declarar a nulidade, sim. Entre com a petição, chama-se petição, no tribunal da igreja, escreva tudo, conte toda essa história, peça alguém para te ajudar, de repente o pároco da sua cidade, conte para ele tudo, peça para te ajudar a fazer esse requerimento, essa petição, e entre com a solicitação de nulidade, declaração de nulidade do seu casamento na igreja. Aqui o José, ou melhor, Esther Brandão, que é de Santa Bárbara do Oeste, pergunta o seguinte: espírito e alma é a mesma coisa? Sim, a igreja diz que espírito e alma é a mesma coisa. Você pode ver isso no parágrafo 367 do Catecismo da Igreja. O Catecismo diz bem claro aqui o seguinte, que o homem e a mulher, são formados de duas partes, corpo e alma. Acabou. Não é corpo, alma e espírito. E o Catecismo diz bem claro, a alma não é dividida em duas partes, alma e espírito. Não. A alma é espiritual, o corpo é material. Entende? Então, assim como a matéria é a substância do corpo, o espírito é a substância da alma. Entendeu? Então, o Catecismo diz que quando São Paulo diz corpo, alma e espírito, ele não quer dizer que nós estamos divididos em três partes. Ele quer dizer que o espírito é a vocação da alma, ou seja, o destino da alma que veio de Deus e que deve voltar para Deus. Confira aí no parágrafo 367 do seu catecismo. Bom, pergunta, a pessoa pede para não ser identificada, não identificaremos, quer saber qual a diferença entre judaísmo, cristianismo e catolicismo. Bom, judaísmo é a religião dos judeus. Começou lá com Abraão, né? E foi, podemos dizer, até Jesus Cristo. Okay? Só que a partir de Jesus Cristo, muitos judeus aceitaram o Cristo como Deus, o cristianismo. Muitos judeus não aceitaram. Então, os judeus continuam apenas com o Antigo Testamento, ok? Para eles, não aceitam nada do Novo Testamento e continuam com a crença que veio lá desde Abraão, a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e etc. Ok? O catolicismo, os cristãos, aqueles que seguem Jesus Cristo, obedecem ao Santo Padre, o Papa, obedecem aos bispos e ao pároco da sua cidade, entende? Da sua paróquia. Então nós somos católicos. Temos aí a nossa Bíblia católica, temos o catecismo da Igreja Católica, e a palavra católica quer dizer o quê? Universal. Universal por quê? Porque Cristo enviou a Igreja ao mundo inteiro. Muito bem. Ele pergunta também sobre cristianismo de modo geral. Cristianismo são todos os cristãos, ou seja, todos que acreditam em Cristo, mas que não necessariamente estão na Igreja Católica. Nós temos os ortodoxos, que se separaram em 1054. Nós temos os anglicanos, que se separaram em 1534, com o rei Henrique VIII. Nós temos os luteranos, que se separaram com Lutero, a partir de 1517. Depois, todas as subdivisões do luteranismo, né? Tivemos aí o calvinismo, o Zwinglio, enfim, todas as denominações protestantes. São também cristãos, mas não são, evidentemente, católicos. Outra pessoa que pede para não ser identificada, quer saber se o valor do dízimo pode ser dividido entre a paróquia e o grupo de oração. Pode. Veja bem, o que o Código de Direito Canônico diz sobre o dízimo? Você sabe que o Código de Direito Canônico, o que é o Código de Direito Canônico? Não sei se você entende.
é o estatuto da igreja. Toda instituição, toda empresa, todo colégio tem um seu estatuto. Estatuto quer dizer o que pode, o que não pode, qual é o objetivo. Então a igreja tem o Código de Direito Canônico aprovado pelo Papa. Só o Papa pode aprovar. Esse aqui é o último que foi aprovado pelo Papa João Paulo II em 1983. O Código de Direito Canônico diz assim que o dízimo ninguém é obrigado a dar 10%. O 10% é muito bonito. Veio lá do Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala em 10%. Então, ninguém é obrigado a dar 10% do seu salário para a igreja. Não é obrigado. Pode dar mais, pode dar 20 se quiser. Pode dar 15. Você entendeu? Pode dar menos, se não puder dar 10. O 10 é bonito. O 10 vem lá do Antigo Testamento. Agora, o que diz o Código? Que o dízimo deve ser dado à igreja. Mas igreja com I maiúsculo. Não é paróquia, você entende? A paróquia faz parte da grande igreja. Então, se você dá o seu dízimo para a igreja, claro que a primeira parte você deve dar na paróquia. Mas você não é obrigado a dar tudo na paróquia. O Código de Direito Canônico não obriga, o Catecismo da Igreja não obriga. Não tem um documento, um decreto da igreja obrigando. Você pode dar uma boa parte na paróquia, você pode dar uma boa parte, por exemplo, numa instituição que você quer ajudar. Uma TV católica, uma rádio católica, uma comunidade católica, pode, não tem nenhum problema. Ok? O importante é aquilo que São Paulo disse: dê conforme manda o seu coração. Ok? Deus ama aquele que dá com alegria, de São Paulo. Então é importante que você dê o seu dízimo com alegria. Muito bem. Outra pergunta que vem aqui da Isabel. A Isabel é de Osasco, São Paulo. Ela diz assim: gostaria de saber se o casamento da igreja evangélica é válido. A igreja considera válido para os protestantes. Se dois protestantes casarem numa igreja protestante, a igreja considera que eles não podem se separar. Entendeu? Por quê? Há que se respeitar. Por que a igreja considera isso? Porque o casamento são os próprios noivos que se ministram. O ministro da igreja é apenas uma testemunha de Deus. Assim como o que nós chamamos de padrinhos são testemunhas, né, no casamento. Aí ela pergunta o seguinte: pois conheceu uma pessoa católica e deseja se casar na igreja católica, mas não sabe se isso é permitido. Bom, então aí agora é outro caso. Agora aí é o que a gente chama de casamento misto. Você não é católica e você quer casar com um rapaz católico, ou vice-versa. Pode. Só que a igreja faz duas exigências. Primeiro, que você seja batizado, ou batizada mesmo na igreja protestante. Porque a igreja católica considera vários batismos nas igrejas protestantes como válidos. Aí tem que examinar qual é a igreja protestante. Segundo, que vocês prometam ao bispo ou ao pároco que vocês vão educar os filhos na fé católica. Segunda condição. E a igreja também exige o seguinte: que você que não é católico, não tente mudar a fé do outro que é católico. Então, se você aceitar essas três condições, eu não vou mudar a fé dele que é católico. Nós vamos educar os filhos na igreja católica. E eu sou batizado, então pode receber o sacramento do matrimônio na igreja católica. Entendeu? Essa exigência que a igreja faz. Bom, Maria Pontes, que é de Campinas, São Paulo, pergunta o seguinte: tem muitos evangélicos falando para católicos que na Bíblia não fala da Eucaristia, e tem católico deixando a igreja por esse motivo. Meu Jesus amado, como é que alguém pode dizer que a Bíblia não fala da Eucaristia? Jesus é claro, claríssimo: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue. Todos os 4 evangelistas narram isso: Mateus, Marcos, Lucas e João. E São João, então, tem um capítulo inteiro, capítulo 6 inteiro de São João, aquele discurso que ele fez na sinagoga de Cafarnaum. São mais de 70 versículos onde Jesus só fala da Eucaristia, da Eucaristia, da Eucaristia.
Eu não sei de onde que a pessoa pode tirar uma conclusão dessa. Bem, Sônia, que é da cidade de Votorantim, São Paulo, pergunta o seguinte: por que somos da religião católica, sendo que Jesus pregava para os judeus na sinagoga? Jesus era judeu, mas Jesus, ele veio para cumprir exatamente tudo aquilo que o judaísmo previa. O que é o Antigo Testamento? É a preparação para o Novo Testamento. O que os profetas fizeram 700 anos? Anunciaram que Jesus ia chegar. Anunciaram que Jesus ia chegar. Todos os 4 grandes profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, os 4 grandes profetas, os 12 pequenos profetas, né? Zacarias, Malaquias, Naum, Oséias, etc. Todos fizeram o quê? Anunciaram que o Messias ia chegar. E com riqueza de detalhe, eles colocaram, né, como é que seria o Messias. Isaías chega a dizer como é que ele ia ser morto, nenhum de seus ossos será quebrado. 700 anos antes, você entendeu? Que ele ia nascer em Belém, que ele ia ser nazareno, ou seja, ia morar em Nazaré. Meu Deus, toda a vida de Jesus foi detalhadamente narrada. São mais de 30 profecias detalhadas sobre a vida de Jesus. Para quê? Para que os judeus, quando o Messias chegasse, reconhecessem quem é o Messias. Mas, infelizmente, muitos não reconheceram. Muitos reconheceram. Muitos sacerdotes judeus se tornaram cristãos. Só que o Cristo, aí ele veio para completar a lei de Moisés. Né? A lei de Moisés foi dada lá num monte, o monte do Sinai. Jesus no outro monte, o monte, né, do Sermão da Montanha, Jesus colocou a doutrina completa de Ele que é a revelação perfeita de Deus. Então nós somos católicos por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, feito homem, que trouxe a plenitude da revelação de Deus. Você entende? Por isso que nós deixamos o judaísmo para trás. Mas nós não desprezamos o judaísmo. Tanto assim que se você pegar aqui a nossa Bíblia, todos os livros do judaísmo estão aqui no Antigo Testamento. Houve uma heresia, lá por volta do século II, século III, de um sujeito chamado Marcião. A heresia chamou-se marcionismo, que ele quis jogar fora, tirar da Bíblia os livros do Antigo Testamento. Ele disse, não, porque eles também são palavra de Deus. Então estão aqui os salmos, que nós lemos na missa, e rezamos os salmos, entende? Então, tudo aquilo que veio do judaísmo não é nada perdido. O Papa João Paulo II dizia que os judeus são os nossos irmãos mais velhos, né? E o Papa Bento XVI gosta de dizer que são nossos irmãos na fé, né? Na fé do mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Muito bem, uma pessoa que pede para não ser identificada, né? É uma pessoa de Alfenas, Minas Gerais. Ela diz assim: sua irmã é de segunda união e se confessou com o bispo e ele a absolveu e a autorizou a receber a comunhão. Bem, não tenho nada a dizer. Não sou eu que irei contestar a palavra de um bispo, mesmo porque eu não sei dos detalhes disso daqui. O que o Papa João Paulo II disse na exortação apostólica Familiares Consórcio, número 85 de 1880, é que a pessoa de segunda união não pode receber os sacramentos. Ponto final. Outra pessoa que faz a seguinte pergunta, a Eurídices, que é de Jacarembé, no Rio de Janeiro, acho que é isso, se não for me desculpe. Qual é a estrela da manhã? Por que Lúcifer também foi chamado assim? Olha, o Eurídices, essa expressão estrela da manhã é usada com muitos significados. Lúcifer muitas vezes foi colocado como estrela da manhã porque foi considerado uma estrela que caiu do céu para o inferno. É um simbolismo. A estrela da manhã também é usada para Nossa Senhora. O Papa Paulo VI chamou Nossa Senhora de estrela da evangelização. Aquela que nasce antes do sol,
antes do sol aparecer, aparece ainda a estrela da manhã, né? A estrela d'alva. Por quê? Porque Maria vem e traz o Cristo, ela vem antes do Cristo. Então, essa expressão é muito simbólica, pode ser usada, inclusive, né, para outros significados, tá bem?